O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não postergará. Eis que não desanará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará, de dia nem de noite. O Senhor te guardará. Eu vi, eu creio, né? Principalmente Davi, quando ele falou isso, né? Ali no mundo, nós precisamos vencer o nosso medo, né? O medo pode ser vencido, mas para isso precisamos retirar o olhar das situações. Eu vi meu esposo agoniado na madrugada do Buxai, e não consegui dormir. Mas eu fiquei deitado, porque eu não olhei a situação de casa assim. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor. Eu creio em Jesus. Eu tenho fé, mas a fé é na hora que Jesus colocou essa situação. Nessa hora é que você vai ver realmente a diversidade que o próprio Deus colocou na nossa vida para nos testar a nossa fé. Aleluia! Para nos testar. Por que tu está na minha casa? É um que Deus vai observar quando Ele coloca a diversidade e muitas vezes o nosso olhar carnal, nós não olhamos nem para o espiritual, olhamos o nosso olhar carnal e olhamos só a situação. Normalmente meu esposo olha a situação, que toda hora que o rapaz da aula, o dono da aula, ligava todo instante que ele estava presente. E ele olhava para mim assim, por que você está tão tranquilo? Porque a gente coloquei no Senhor. E colocando no Senhor é você aquietar o coração. E a Bíblia diz lá no Salmo 46, aquietar e saber que sou Deus. Aleluia. Esse é o Pai teu nome, né? Mas quando a gente aquieta, como é difícil. Olha, nós estamos em várias situações, Deus coloca em várias diversidades, e o Senhor diz assim, no quadro daquele, aquietar e saber que sou Deus. Como é difícil nós, quando a gente aquietar o coração. Aleluia, Jesus. Como é? Aí você vê naquela luta constante no nosso lar. E Deus manda você aquietar. Porque foi assim que o Senhor falou quando ele estava no barco com o discípulo. E os discípulos para mim, Senhor, muitos milagres, viu? Nós não vimos não, mas os discípulos viram os milagres de Deus. O poder da glória dele. Mas mesmo assim eles temeram. E com nós é diferente não, viu? A Bíblia diz que muitas vezes nós como igrejas somos muito incrédulos. É tanto que a palavra do Senhor fala o quê? Se nós tivermos fé, tamanho uma semente de mostarda, olha, você já viu a Bíblia pegou uma semente de mostarda? Como é pequenininha, como Jesus sabe, como o Senhor sabe que nós temos coração duro, as coisas. Agora você não vê a diversidade. E ali o rei Davi, né? Ele focou na presença de Deus naquele momento. Aleluia! E muitas vezes ele focou, buscou a presença e olhou que Deus protegia ele do mal. Porque naquele momento ele não tinha mais o auxílio do profeta Samuel. E vinha assim, somos nós, querem que nós ficamos todos. Quando passamos o quê? A adversidade. Olha, o primeiro não tem a vida da gente. E olha, não é nem Deus. Vou ligar para a irmãzinha que é a mulher de Deus de oração. Você não tem medo, tem autoridade. Né? Como falou aqui hoje à noite, né? E entrar no seu quarto e pedir ao Senhor. Assim como nós conversamos com um amigo, nós conversamos com Jesus. Mas Jesus também quer que nós rasgamos o nosso coração com sinceridade. Porque muitas vezes a gente quer enfeitar a oração. Aí Jesus disse. E o Senhor nos conhece. A Bíblia diz no Salmo 119, eu sou do deitar, o levantar, o acordar, porque Deus sonda. Deus conhece nós, e dentro de fora. Antes de nós nascermos, o Senhor já conhece dentro do nosso dentro da nossa mãe.
E ali não é diferente. Ali quando o salmista Davi, o rei Davi, né? Busca ajuda e orientação divina, reconhecendo a sabedoria e a providência de Deus. Será que nós, como igreja, reconhecemos isso? Quando nós pedimos ajuda a Ele, ou nós queremos resolver as coisas com nossa força? Muitas vezes queremos fazer dessa nossa força. Ai, papai. E eu, ali no momento que, né, em casa, porque a gente tem que falar para você, para a igreja, que nós passamos. Jesus. E até o meu esposo também seja sábio para falar até com o amigo dele que é PT. Eu sei que ele está me dizendo, porque até isso aí que os podem pedir. Eu sentei com ele, sim, assim, assim. Entendeu? E jurei. Senhor, Deus fez cada um, gente. E o aniversário trabalha de várias formas. Mas muitas vezes nós estamos dispersos. Muito dispersos. Deus queremos que nós pedimos orientação a Ele, porque Ele é soberano. Quando nós, como igreja, entendemos que Deus é soberano, tem coisa que eu quero me irritar. Aí eu respiro fundo de Jesus. Eu orei, jejuei. Você não vigia? Aleluia. Eu trabalho. Olha, eu tenho trabalho. Se eu sair da risca, pronto, se eu tomar um café, lanchei, né? Mas também eu preciso pensar. E nós precisamos estar na corrida da vigilância, né? E aí eu creio que assim, o rei Davi, ele ficou o quê? Cheio da esperança. E quando fala assim questão de Eléus vai para o monte, né? Ali do rei Davi pela esperança, né? Que representava que a grandeza do poder de Deus. E qual é a sua esperança essa noite? O que você está passando? E muitas vezes perdemos até a esperança. Eu estou dizendo para algumas situações que eu já passei de querer me paralisar. E Jesus usava um vaso, usava outra, marcha. Era o que Deus falava. Aleluia. E muitas vezes eu comecei a falar isso somente. Você não é capaz, você não conseguiu. Até seus próprios familiares. Pessoas que estão até perto de você. Verdade. Glória a Deus. E eu digo assim, Senhor, não posso ficar assim. Eu sei que o Senhor, eu sei quantas coisas eu fiz na minha vida, eu sei também quantas coisas eu fiz na vida das pessoas através da minha vida, pela misericórdia. Porque a gente precisa entender isso, viu? E ali eu fui, e Deus trabalhando, antes de Deus me trazer por aqui, eu fui olhando, primeira direção de algo, por muita gente me visitar. Está onde? Estou na mão de Jesus. Tem que dizer, muita gente. A minha responde, estou na mão de Jesus. Eu sou guiada pelo Espírito, nem na minha carne, nem na vontade do meu corpo, nem no meu eu. Porque a gente tem isso, né? Estou aqui hoje. E nem na minha razão. Porque na razão a gente quer ir para o lugar até que agrada a nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas vezes nós vamos para um local que você nem imaginou, nem pensou, nunca imaginei. Deus. Eu nunca imaginei Deus estar lá para poder de tantos anos. Né? No meu início da minha caminhada, eu e o outro ministério, era outro ministério. Então são coisas, né? E assim, é como Deus assim, ali naquele local você tem banana, eu detesto banana seca. Mas é ali que eu quero. Porque a obra é ali, né? Você é apaixonado pela vida daquelas pessoas. É assim que Deus faz. Por que Jonas fugiu? Querido? Porque se você for ler o contexto, nós já falamos que Jonas foi covarde e fugiu. Não, porque Jonas sabia, Deus sabia o potencial de Jonas. Aleluia. E Jonas também não queria isso, sabe por que ele não queria?
ao Deus de Israel, Jonas se revoltou. Olha, é como nós somos, viu? Muitas vezes a gente pregando para alguém, Deus dá uma levantada, né? Porque cada um tem um ministério com Deus. Glória a Deus. Quem a Bíblia diz que como é bom, é em comunhão com os irmãos. Aleluia. Né? Mas cada um tem um chamado. Né? Se você for analisar o chamado do rei Saul e o rei Davi, há uma diferença muito grande. E nós primeiro é diferente. Deus abençoa a todos? Abençoa. Mas cada um tem uma forma. Tem pessoas que têm essas coisas tremendas, que até ninguém entende. Eu tenho tantos anos de crente, eu não consegui isso logo, Jesus, eu não vou descer. Mas Jesus sonda cada um. Que Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Eu estava falando essa palavra aqui, né? Eu fui pesquisar mais. Posquenejar, né? Significa. Eu até notei aqui. É bem interessante. Glória a Deus. É Aleluia. bom a gente, meu nome é ler, também buscar para vocês entenderem. É cochilar, repousar a cabeça e dormir. Descansar. Porque seremos vai para o montão do socorro do céu, vai na terra. E aqui o rei Davi fala várias vezes, fala no versículo 3 e no versículo 4. Ele fala sobre isso. Posquenejará, né? Eis que não dormirá, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. Igreja, Deus não dorme, não. Aleluia. Nós dormimos na presença de Deus. Obrigado. Mas Deus não dorme. Esse Senhor, que coisa linda, né? Mas quando o rei Davi fala assim, ela vai para o mundo de socorro, Exercício da glória. ele não viu solução. E muitas vezes estamos numa situação que a gente olha para um lado e vê solução, olha para o outro lado e vê saída. E tem que confiar em quem? Só o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas se você olhar para o alto, que é Deus, se você olhar para a situação com o olho espiritual, não olhar para a adversidade. Se olhar para a adversidade, você para a cabeça. Mas se você verdadeiramente, como já vi, Davi entendeu ali quando ele pediu ajuda, a orientação do Deus Todo-Poderoso, que poderia guardar ele, ele entendeu, independente que Jesus recolheu Samuel, que era amigo dele, que era um profeta que orientava ele, ele tinha um maior, que era o Deus Poderoso. E nós precisamos entender, gente, precisamos entender que só o Senhor, e quando nós entendemos isso, como Deus, ele faz algo, né? E ali, quando Davi pediu aquilo ali, o povo voltou para Israel. Porque Deus queria que aquele povo que tivesse vida com Deus, comunhão com Deus. E nós só temos comunhão com Deus quando nós realmente elevamos os nossos olhos para o mundo. E quando nós entendemos que o socorro verdadeiramente vem. Aleluia. Quando nós entendemos isso, você vê que quando você olha aquela passagem de Ana, quando ela entendeu, ela foi, orou, chorou, que até os sacerdotes, os juízes já estavam empregados. Porque ela entendeu que só podia pedir a Deus. Aleluia. Glória. E nós não é diferente não. Que nessa noite, que nós venhamos, sabe o quê? Repousar no Senhor. Mesmo na dificuldade. Não é dormir para não, é repousar dentro de nós a paz. Que não tem dinheiro no mundo que pague. Glória a Deus. Entende? Eu passei por algo, né? Muitas pessoas que algumas pessoas não me conhecem. Eu passei por algo